E aí, cambada? Esse é o podcast do Regrifo. Hoje é o dia D, o ponto G, uma letra à sua escolha em nossa luta diária contra o ódio que se instaurou no país. É triste ver o quanto as pessoas se acomodam, como a tudo se habituam, um dedo que aponta para mim também. Se tivéssemos um pouco mais de atitude e inteligência, o pior teria sido evitado. Eu sou o Gustavo Domingues, também conhecido como Regrifo. Eu sou a Thaís Prioli. E eu sou a Jota Oliveira. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o Ninguém Nasce Herói, do Eric Novello, da editora Seguinte, que foi lançado no ano passado, em 2017, né? Não sei se você está ouvindo esse podcast em 2040, então é só pra você... Não adianta eu falar o ano passado, mas nós estamos em 2018 e o livro é de 2017. O livro ele foi lançado pela editora Seguinte, que é um selo da Companhia das Letras. Ele é o selo de YA, né? Young Adult, da Companhia das Letras. Hoje nós estamos com um convidado, como vocês podem perceber. A Jota, fala aí qual... Um pouco sobre você. Um pouco sobre você? Você não vai perguntar alguma coisa tipo Mamilos, assim? Quem é você na noite? Quem é você na night? Na fila do pão, né? Na fila do pão. Quem é você? Enfim. A Jota, como você leva a vida? Mal. Mentira. Eu sou a Jota Oliveira, como já falaram. Eu sou host de um podcast hoje que é chamado Os 12 Trabalhos do Escritor e um spin-off chamado Desafio Ex Machina, que eu faço com a Jana Bianchi, a autora de Lobo de Rua. O primeiro podcast está sendo disponibilizado pelo leitorcabuloso.com.br, onde antes tinha o Cabuloso Cast, que já não produz mais podcasts, né? E o Desafio Ex Machina pela rede de podcasts do 30 Minutos, que é onde tem o podcast de mesmo nome e mais alguns outros spin-offs deles. O 12 Trabalhos é uma oficina de escrita criativa em formato de podcast, onde eu convido autores nacionais e alguns internacionais. Eu falo sobre processo criativo, sobre mercado editorial, sobre a vida do escritor no geral, desde a ideia até depois da publicação. Antes eu falava que era só até a publicação, mas agora os temas já estão extrapolando um pouco isso, né? A pós-venda, até a pós-venda. Já a pós-venda e o pós-venda e até o marketing depois, né? De que você está publicado e para você publicar uma segunda versão, ou se não uma segunda história, ou ir subindo no mercado. Você ensina como é que você paga para booktuber fazer resenha, não? Eita! Ou você condena isso porque você... Na verdade eu cobro, né? Na verdade eu sou do time que cobra também. Mas a gente vai abordar esse tema. Você não gosta de trabalhar de graça? Oi? Você não gosta de trabalhar de graça? Eu adoro, só que às vezes a gente tem que ser um pouco da rotina, né? A gente tem que ser um pouco da rotina, senão a gente não consegue trabalhar nunca mais de graça. Então, né, tem que de vez em quando ter uns serviços pagos para sustentar os que são de graça. Né? Um abraço aí pro nosso querido escritor e pro jornaleiro da época. Além do podcast, eu também escrevo. Hoje eu tenho um romance pelo Wattpad, que é uma forma que eu tô colocando experimental de usar a plataforma do Wattpad como leitor beta para uma futura publicação minha. E tenho diversos contos também publicados. Tem um conto pela Amazon, numa coletânea junto com a Potato Cat, que no caso são vários contos para personagens de um board game, onde escreveram eu, o Ernesto Tavares, o Andrew Santos. É do Cartas? É do Cartas a Vapor? Não, é de um jogo chamado Café Express, também da Potato Cat. O que saiu depois do Cartas a Vapor, sei qual que é. Isso. E aí eu tenho... Tá bem bonito, inclusive, o design gráfico do projeto. Os contos todos estão sendo disponibilizados para a versão colorida do Kindle, né? Então, se você usa o Kindle pelo celular ou também pelo o aparelho mais topzera, né? Como diria o pessoal aqui da periferia, você pode acessar por lá. E eu tenho um conto lá sobre um empreendedor russo na indústria de café num país onde todos só dão valor à vodka. Também, agora acabou de ser anunciado, posso falar em primeira mão aí, né?
Opa. Eu agora fui agraciado com a chance de participar da antologia do Mitografias, né? Agora, coletânea volume 2, parabéns. Mitos de Origem. Muito obrigado aí, pessoal. Muito legal. Ah, legal. Onde vai ter um conto que eu acho que ainda não posso falar o tema, mas como a proposta do Mitografias é mais um conto que vai falar sobre um mito, a ideia agora é criar mitos de origem. Então, por exemplo, como que foi criada, sei lá, a pós-verdade, colocando um tema bem atual aí, né? Que, inclusive, Sim. e aí inventar de alguma forma mitológica esse termo sendo inventado, né? De preferência com algum motivo espiritual. Quem que edita o Mitografias? Hoje, as pessoas que... São 4 pessoas que fazem as escolhas dos contos, né? No caso é o Lucas Ferraz, que é também o editor da revista Trasgo. O Andrioli Costa, que é o colecionador de sacis, né? Que também já participou da primeira e ele coleciona sacis. Não sei se deu pra perceber isso pelo nome dele. É nosso especialista de folclore. Opa, olha que Nosso beleza. não, né? Nosso no sentido do país, não. Ele é de todo mundo, né? Ele é de todo mundo, ninguém é de ninguém, né? Então... Não, ele ainda não participou do podcast, mas eu quis dizer no sentido de que a gente sempre encontra ele em eventos, essas coisas, então. Ele é maravilhoso. Então são o Lucas, o Andrioli, o Leonardo Tremesquim, ou Léo Mitocôndria, né? Que é do próprio site do Mitografias. E esse ano teve também a participação da Janaína Bianchi, que também participou do júri. Eles tinham falado antes que na primeira edição ele faltou uma mulher também para analisar os contos de um ponto de vista que eles não tinham, e agora eles chamaram a Jana para ajudar também. Muito legal. E aí eles me aceitaram, eu tô muito feliz, porque eu vi os nomes que foram publicados lá, vai ter conto meu, vai ter conto da Ana Fagundes Martino, vai ter da Isa Próspero, então eu espero muito que esse volume seja tão bom quanto o primeiro. Provavelmente. Aliás, eu fiquei muito feliz porque quase todo mundo, gente que eu conheço e converso, que vai ter os contos publicados no Mitografias, então, tipo, apareceu todo mundo ao mesmo tempo na timeline, né? Falando assim, meu conto foi aceito, meu conto foi aceito. Eu fiquei até meio perdido com quem era eu fiquei até com medo de perguntar pra alguém assim, seu conto foi aceito? Aí a pessoa, não fui eu, foi... Dá aquela sensação pessoa, de, nossa, mas quantos contos vão ser? 30, tá ligado? Então, tipo, são uns 800. Ou sou eu que tô andando bem com as pessoas, sabe? Eu tô andando eu ia falar andando com gente de bem, mas não, isso aí é só em outra antologia. Não. Mas aí o Mitografias 1 até foi premiado, né? Sim, ganhou o Leblanc então. nesse ano, né? Como melhor antologia. Né? E até por conta do que eu prego lá no podcast, pra mim é muito interessante participar de uma antologia sem fins lucrativos e que, principalmente, né, colocando sem fins lucrativos para ambas as partes. Você não paga para participar, você não vai estar participando de uma pirâmide, né? Que é a moda do momento, né? Eles te oferecem um concurso de antologias e você sai com um pote de Herbalife e uma dívida no bolso. Né? Exatamente. E aí você tem que achar mais 10 escritores. Aí você tem que passar essa corrente para 20 pessoas o mais rápido possível para você se tornar a nova J.K. Rowling. Né? Exatamente. É isso Como aí. não? Se vocês puderem ouvir, ouçam os podcasts do AJ, vejam os contos dele também, claro. Mas o Ex Machina é um dos podcasts mais engraçados que eu Caraca, o objetivo não era esse, cara. Não é ser engraçado, mas tipo... Não é no sentido de ser... É que eu acho engraçado a maneira como as coisas são espontâneas e como vão aparecendo. Tipo, normalmente você acharia a situação bizarra, mas aí, como tudo é tratado com naturalidade, sabe? Tipo, vamos levar isso a sério. Acho que até faltou falar isso, né? Porque assim, eu acabei falando mais ou menos como funcionam dois trabalhos, né? Mas o Ex Machina acho que até é o mais legal, né? Como eu gosto de resumir, o Ex Machina é uma versão prática do que é o 12 Trabalhos, que tem o 12 Trabalhos, ele tem muito mais episódios teóricos de autores falando sobre suas experiências, e a ideia de construir o Ex Machina foi o meu desejo de trazer uma oficina criativa, mas não um autor falando sobre como escrever o verbo haver de forma certa ou de como você lidar com o mercado nas redes sociais, e sim botar os autores para mostrarem como que é o modus operandi caótico dentro da cabeça deles para criar uma história. Então a ideia do Ex Machina é você, através de ICs, né, os famosos ICs enviados pelos ouvintes, né, em uma ou duas frases, os autores que são convidados terem que improvisar uma história em 5 episódios, né?
No caso, todo episódio tem 2 autores diferentes e um tem que lidar com as regras que o outro já criou antes dele. Sei. Então acaba trazendo um efeito de brainstorm, assim, bem legal no que se refere à criação e contação de histórias e tal. E dá pra perceber o quão o processo de escrita criativa é muito mais calcado em eliminar ideias do que simplesmente aceitar a primeira coisa que aparece e falar, porra, aqui, meu primeiro E Harry Potter. fazer dar certo, né? Tentar forçar a barra Exato. pra fazer dar certo a primeira. Exato, né? exato. Não. Nós tivemos uma amostra disso na Flip Pop e foi bem legal com você e com a Jana. Lá a gente pode. Esse sim foi A gente engraçado. pôde participar ao vivo, né? E foi muito mais caótico, na verdade, né? Por isso que foi mais Sim. engraçado nesse sentido. Mas o que eu quis dizer, eu falei engraçado, mas engraçado não é a palavra certa, é divertido, né? Você falou depois que o Ex Machina seria um negócio assim mais divertido, mas é pelo dinamismo mesmo, né? Não pelo... Sim, sim. Não que o Doce Trabalho seja técnico, ele não é técnico, ele só é mais assim... Como você falou. É um pouco mais cabeçudo, na real, né? Tipo, ele não tem o elemento interação, né? É muito mais você ouvir uma pessoa do que você tá ao mesmo tempo ali pensando, né? Porque, querendo ou não, até é algo que me impressionou bastante. Eu sabia que ia ter esse efeito, mas eu não sabia que as pessoas iam se interessar tanto a ponto de ser tão recorrente os feedbacks do Ex Machina de pessoas vindo falar que saíam de um episódio ou outro já com ideias para escrever suas próprias histórias. No 12 Trabalhos eu não recebo o número de feedbacks que 4 episódios do Ex Machina já estão me dando. Sim. Isso é ótimo, né? Você vê como as ideias não certo. Sim, né? sim. Beleza, vamos falar de Ninguém Nasce Herói, então. Thaís, você gostaria de fazer um resuminho pra gente? Então, em um futuro em que o Brasil é liderado por um fundamentalista religioso, que é chamado de o Escolhido, o simples ato de distribuir livros na rua é visto como uma rebeldia. E é dessa maneira que o Chuvisco e alguns amigos deles encontram de ser rebelde contra esse sistema. Então eles começam a distribuir livros na Praça Roosevelt, que fica no centro de São Paulo. E sempre atentos se algum policial vai aparecer. Um outro perigo que eles também enfrentam são as milícias urbanas, uma delas é a Guarda Branca, e essa milícia ela persegue integrantes de minorias, e eles são incentivados pelo governo. Esse grupo que o Chuvisco vai encontrar espancando um menino nos arredores da Rua Augusta quando ele está voltando de uma saída à noite. Essa situação vai obrigar ele a agir como um super-herói e tentar ajudá-lo. E com isso o Chuvisco vai percebendo que ele vai precisar fazer mais do que distribuir livros se ele quiser mudar o futuro dele e também o do país. Thaís, o que você achou do livro do Ninguém Nasce Herói? Então, eu gostei do livro. Eu posso te dizer que eu chorei, eu ri com o livro. E para quem já ouviu alguns episódios anteriores, sabe que eu adoro livro que é em primeira pessoa e que é baseado em personagens. E esse é o caso desse livro. Mas eu acho que o que é mais importante é que ele traz um grupo que é bem diverso e atual para o nosso mundo e mostra diversos preconceitos que, por muitas vezes, pode ser que a gente não conviva diretamente, mas que com o livro faz a gente pensar muito mais a respeito. A Jota, e você, o que você achou do livro do Ninguém Nasce Herói? Eu adorei. Pra mim, até por ter lido assim que saiu, era um livro que acho que na época estávamos precisando mais do que hoje, um ano depois. Tipo, era muito incerto as coisas que podiam acontecer, a gente tava com uma visão até muito mais pessimista do que agora. Você ter um livro que aborda um tema pesado, só que ao mesmo tempo com uma leveza que eu não sabia que o Eric era capaz de ter, depois de ter lido O Exorcismo dos Amores da Dodge Blues, né? É um livro que no começo você fica muito apreensivo pelas situações que estão sendo colocadas ali, mas você termina ele, e isso não tem nada a ver com o final, mas você passa a entender que é possível. Isso não é o fim, a gente não tá no fim do pavio para algo que vai explodir e salve-se quem puder, e talvez dê pra gente ter uma mensagem um pouco mais relacionada à positividade sobre o que é a vida de verdade, sobre as coisas que nós podemos nos apegar em determinadas situações como essa. E você, o que você achou? Gostei bastante do livro também. Eu gostei muito da ideia geral dele mostrar, na verdade,
não grandes heróis ou, sabe? É que assim, na verdade, o que vem na minha cabeça quando eu comecei a ler o Ninguém Nasce Herói, eu pensei assim, é tipo uma distopia, o estilo as que estavam na moda aí nos últimos anos, né, uma distopia Young Adult, só que no Brasil. Aí eu falei, legal, ok, eu vou achar isso interessante. Só que não tem esse modelo, porque os personagens principais não são aquelas pessoas que estão tentando derrubar a distopia, assim, ativamente, né, o cara que, sei lá, põe uma roupa de paramilitar e vai atirar flecha no presidente, sabe? Na história aqui, a gente tá vendo um grupo de amigos que tenta viver dentro dessa distopia, digamos assim, né? Que o país se tornou, na verdade. Então, a gente vê uma realidade, assim, mais natural, assim, mais normal, que é o pessoal indo pra festas e tendo que viver o dia a dia deles numa situação tão estranha e terrível. Eu acho que a narrativa do livro é excelente, o Eric escreve bem pra caramba. Eu acho que ele é um livro que ele me surpreendeu com o fato de ele não ser tão focado em juventude quanto eu achei que ele seria. Eu achei que ele ainda focaria mais ainda no aspecto jovem, digamos assim, mas eu acho que ele é muito mais maduro na realidade. Eu acho que isso daí que você quis dizer, Gustavo, é até muito uma crítica que o Eric sempre faz quando vai falar sobre o Young Adult e tal, né? Que é tratar o jovem sobre como ele deve ser tratado, abordando temas sem ficar cheio de dedos, né? Tal coisa, tal tema é pesado demais para abordar do ponto de vista do jovem, né? E sendo que, na verdade, os jovens existem em qualquer situação, né? A única coisa que vai mudar é a forma com que eles vão olhar para uma determinada situação por conta das vivências que eles têm, sejam elas extensas ou um pouco mais... Sim, sei lá, é verdade, é isso mesmo. Eu acho que esse foi um dos primeiros livros que eu li aqui de Young Adult que tem esses temas, não que tem temas pesados, porque temas pesados eu já tinha lido em diversos outros, mas que trata de uma forma que não é, como que eu vou dizer, condescendente com o leitor, principalmente com o leitor jovem, digamos assim, que é quem tá tentando se identificar mais com os personagens, eu acho. Não que eu seja o jovem, né, e eu consiga me identificar totalmente. eu já tô velho pra isso, já tô com 30, então... Mas eu acredito que ele trata de uma forma, assim, muito mais honesta, o leitor. Então acho que é isso. Acho que agora a gente pode ir pra discussão com spoilers. Como vocês sabem, o país está passando por um momento difícil. Fundamentalistas tomaram o poder e estão destruindo tudo o que conquistamos nos últimos 30 anos. Gritando por aí que são cidadãos de bem quando pregam a morte, o retrocesso, a xenofobia, a exploração dos mais pobres. Agridem pessoas por causa da cor de sua camisa. Muito bem, agora você está na zona de spoilers. Se você está ouvindo isso, você ou está disposto a ouvir spoilers e quer ouvir spoilers, ou você já leu o livro, provavelmente, e não liga. Espero que seja a segunda opção. Põe a sirene da Luciana Gimenez aí agora. Ok, deixa eu dar um resuminho com spoilers aqui, só pra gente falar os principais pontos, já spoilerando tudo. Vamos lá. O que acontece a mais, além daquela sinopse, na verdade, né? O Chuvisco faz parte de um grupo de amigos bastante diverso, e quando ele impede um rapaz chamado Júnior de ser espancado pela Guarda Branca, ele fica extremamente ferido. Em sua convalescência, ele começa a procurar quem foi aquele rapaz que ele ajudou, porque ele fica, assim, um tanto quanto obcecado com ele, assim, ele quer saber se ele tá bem, esse tipo de coisa. E aí, na sua busca pelo Júnior, ele se depara diversas vezes com mensagens da Santa Muerte. A Santa Muerte, ele é um grupo de resistência contra o atual governo, contra o escolhido, né, que é o cara que é meio que o presidente ditador aí, que tá no poder. E quando ele, enfim, encontra o Júnior, ele descobre que o Júnior, ele é um homem trans, e ele também começa um relacionamento com o Júnior. O Chuvisco tem suas próprias características próprias no relacionamento, a gente pode discutir isso mais à frente, mas
Um principal aspecto é que, enquanto eles tentam levar a vida de um jovem normal, assim, indo a festas, rave no interior, dormindo na casa do outro, indo comer bolo, o que vai acontecer? Amigos deles desaparecem. Existe uma forte sugestão de que eles teriam morrido, que eles teriam sido mortos pelo governo, né? Isso leva a grandes protestos, na verdade, né? Ao final do livro. Existem indícios de que vai haver uma mudança no governo, né? De fato, há uma mudança. O escolhido sai do poder. Na verdade, no finzinho do livro, ele avança 5 anos. Eu tava até relendo essa parte hoje. E ele conta mais ou menos algumas coisas que aconteceram com cada personagem. Muito bem. Vamos já tirar o elefante branco da sala e discutir, eu acho que é o principal ponto temático do livro, né? Talvez todos nós tenhamos bastante a falar sobre isso, mas é essa ideia do cenário do livro sobre uma ditadura fundamentalista no Brasil, né? Então a gente já chegou aqui para fazer inimizades com as pessoas que estão ouvindo. Pra agredir todo mundo. Não é brincadeira. Vou tentar não fazer memes de choque de cultura que podem ser muito mal interpretados. Outro dia eu vi um pedido de um cara assim: alguém pode me indicar um podcast onde todo mundo não está imitando o pessoal do choque de cultura? Então, tomem aí, pessoal. Caro ouvinte, um podcast inteiro aí só pra você. Não, exatamente. Não, é que eu acho assim, isso é um medo real sobre a ditadura fundamentalista em relação que o Brasil é um dos maiores países que é cristão do mundo, né, em relação à população. Mas uma coisa que a gente tem que levar em consideração também é que existem diferentes tipos de igreja, diferentes tipos de pensamento. A gente não vai pegar todo mundo e colocar numa caixinha, que a gente sabe que não é assim. Até o livro mesmo trata disso, né? Faz isso. Isso é um ponto bom, né? Porque não é assim, todos evangélicos, todos católicos, todos cristãos em geral vão ser assim. Não. Existem aqueles que também estão combatendo ali. Sempre existe alguém dentro do regime que vai combater o regime. Dentro do regime no sentido de que no lado que o regime é mais favorável, né? Você quer dizer? Isso. Até porque, acho que até colocando o cenário político mesmo atual... Por exemplo, se a gente for comparar as coisas que aconteceram na ditadura brasileira, a ditadura não tinha em nenhum momento um viés de colocar que estavam fazendo aquilo por conta de algum mandamento bíblico ou coisa do tipo. Simplesmente era autoridade por conta da autoridade e eu mando e obedeço quem tem juízo. Na verdade, a religião é mais usada como uma desculpa, né? Para poder o governo usar o braço forte dele. Nós estamos fazendo isso para proteger essa religião, né? Tipo isso, né? Exatamente. Sim. A gente tem, agora, tanto que a gente tem uma bancada, né, de Senado assim, bastante conservadora, religiosa no caso, né? Sendo que muitas vezes as atitudes dele não tem nada a ver com religião. Eles só usam a religião para conversar com o grande público brasileiro que é voltado a vertentes religiosas. Ah, sim. Com certeza. Até porque é uma coisa forte no país, mas razoavelmente recente, esse negócio da articulação política, principalmente evangélica, né? Não são todas as igrejas e nem chega perto de serem todas as igrejas evangélicas que fazem articulação política. Na verdade, é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta e organizada, né? Que acaba criando a bancada evangélica, e tanto que existem indícios de que talvez a bancada aumente nessa próxima eleição, né? Existe um aumento de articulação por parte deles, enquanto existe uma apatia forte das pessoas que não são religiosas e não se importam e querem mais votar nulo e etc, né? Pois é. Na verdade, é um cenário propício para esse tipo de criação. Primeiro que a gente fala assim, dentro do cenário do livro, por que a gente fala que é uma ditadura que está ocorrendo no livro, sendo que tudo que eles falam é que foi eleito, etc. A ditadura, por definição, ela vai ter uma repressão violenta, mas de políticas que não são violentas, sabe? Porque assim, repressão violenta de violência não é necessariamente uma repressão, sabe? Você prender alguém que tá tentando matar outra pessoa, sabe? Isso não é uma repressão. Estão me reprimindo porque eu quero matar aquela pessoa, sabe? Isso não é repressão. Mas assim, estão me reprimindo porque eu quero distribuir livro. Eu não lembro há quanto tempo tá esse governo, mas eu acho que é uma coisa que já tá se desgastando um pouco, porque faz pouco tempo eles começaram com um pacto de convivência, um projeto em que as pessoas teriam uma revolução cultural. Então, com isso, as pessoas teriam um pouco mais de liberdade. Ele dá a entender
que os piores anos desse governo já passaram. Só que o problema é que, assim, quando o governo começa a ficar mais solto, é quando os grupos mais radicais dentro dele começam a ficarem mais violentos. E é isso que ocorre nessa história, né? Que a Guarda Branca, quando ela vê que o governo tá fazendo uma abertura, digamos assim, ela começa a ficar cada vez mais violenta. Isso é o que ocorreu de verdade, assim, tipo, na ditadura aqui dentro do Brasil, os militares que eram contra a abertura democrática, eles fizeram uma série de atentados a bombas nos últimos anos. É muito bem utilizado aqui no livro esse tipo de coisa, que é a Guarda Branca fica cada vez mais violenta, faz ataques mais orquestrados, organizados, tanto que aquele ataque da rave, sabe, que eles cercam as pessoas pra fazer um espancamento em massa e depois elas atiram. É tática de guerrilha, né? Tática de guerra mesmo. Você vê, tem posicionamento ali, a lá Game of Thrones, o negócio. E uma coisa interessante é, assim, já vou emendar outra história, outra coisa, outro tema que eu acho que encaixa com esse, que é o da Santa Muerte. Que a Santa Muerte, eles dizem que ela começa como, sei lá, uma pessoa só, upando vídeos no YouTube, né? Como se fosse um Anonymous, assim, um negócio assim. Sim. E depois ela acaba virando um grupo razoavelmente articulado, né? Que começa a fazer uma certa guerra de informação, na verdade. É uma espécie de guerrilha de imprensa de guerrilha, né? Que é o cara vai lá... Eles começam a gravar em relação à corrupção, a polícia sendo agressiva quando não é necessário. Porque, assim, as pessoas podem falar qualquer coisa, tipo, tal governo não foi corrupto. Não, todo governo é corrupto, sinto muito. Porque todo governo depende de pessoas. Então, a partir do momento que você depende de pessoas, as pessoas são diferentes. Vai ter gente que é corrupta, vai ter gente que não. Então, eu acho que é isso que a Santa Muerte faz. Mostrar que esse governo que estão tentando pintar que é perfeito, não é. Que é só porque é religioso vai ser perfeito. Não vai. Quando eu vi o Eric falando sobre o processo duro de fazer esse livro, por conta da época e tal, ele tava falando que muitas das coisas que ele escrevia acabavam acontecendo depois e algumas outras coisas ele pegou como referência. Então não dá pra gente falar se alguns pontos que foram utilizados aqui foram realmente referências do autor ou se simplesmente foi acontecendo por osmose, porque normalmente é assim que as coisas acontecem. Mas essa parada o Santa Muerte, pra mim, ele é muito o que representou a mídia ninja aqui em São Paulo principalmente, mas no Brasil inteiro, conforme estava havendo a repressão nos protestos, né, que a gente estava tendo até na época da Copa. Que eles divulgavam os vídeos de violência policial, né? Exatamente, e o estopim da coisa aconteceu, se eu não me engano, no Ninguém Nasce Herói, porque o que é foda é isso, eu li o Ninguém Nasce Herói e eu já tô meio que num ponto, por causa do tempo que eu li, que eu não sei mais se os fatos aconteceram apenas no livro ou foram no livro e na vida real, porque até gravei com o Eric esses dias e ele falou, pô, tá deixando de ser uma distopia o Ninguém Nasce Herói, né, que foi quando teve um jornalista, né, uma jornalista que foi acertada com uma bala de borracha no rosto e perdeu um olho, né, e isso meio que causou uma comoção na imprensa, que a imprensa começou a ficar contra os protestos, e em polvorosa mesmo foi a imprensa alternativa, né, que aí, no caso, é uma boa alusão aí ao Santa Muerte, né? Eu, falando aqui, né, a parte que eu chorei no livro foi justamente aquela cena, não sei que vocês lembram, que o Chuvisco tá tomando banho quando ele volta pra casa. Ah. O Eric fala que é a cena mais emocionante pra ele também, quando ele escreveu. Acho que tem um vídeo dele no canal da Seguinte falando sobre isso. Que ele teve mais dificuldade de escrever essa cena, etc. Que é bem legal, você falou dos vídeos, é bem legal, tá no YouTube, a gente coloca depois aqui o playlist, que o Eric falou sobre os 6 personagens principais, né? Ele fala um pouquinho sobre cada um dele e qual que é a parte preferida dele no livro. E essa é a do Chuvisco, que é o personagem principal. É uma parte interessante porque é quando cai a ficha dele do que poderia ter acontecido com ele. Porque ele vê o Júnior, que ele não conhece, sendo agredido pela Guarda Branca, e ele resolve tentar impedir, porque ele estava em minoria ali, e ele consegue, mas ele fica muito, muito machucado. Ele intervém por impulsividade, né? Seria isso. Aí depois ele fica pensando, putz, eu fiz isso na hora, assim, porque eu não resisti, eu vi uma injustiça, eu quis intervir, etc. Mas aí ele pensa assim, pô, eu podia ter morrido, eu podia estar, sabe, ter sido aleijado, sabe?
Eles poderiam ter feito coisas muito mais horríveis comigo. E ele já sai bem danificado do encontro lá, mas mesmo assim... A cena em si, ela é plasticamente muito dolorida de se ler, né? Porque você já tá num ponto do livro ali que, apesar de estar no começo, você sabe da fragilidade do protagonista, né? Você já entende que ele não é... Ele tá longe de ser confundido com o Schwarzenegger daquela época, né? E o outro personagem que tá sendo defendido também, ele tá sendo brutalmente violentado por um número grande de pessoas, né? Então, ela plasticamente ela é muito cruel com o leitor. E é nesse momento também da briga que o Chuvisco tem a primeira catarse criativa dele. Ele só vai falando sobre o que é, que ele tem aquilo, mas a gente não sabe, né, o que é realmente. Tipo, nossa... E o Eric não coloca o que é, não. Né? Pra mim é algo próximo ali de uma esquizofrenia, só que ele tá sabendo lidar muito bem com isso por conta dos tratamentos que ele teve com o Professor X, né? Quando eu comecei a ler essa parte, eu falei, nossa, que da hora, vai pra esse lado do livro. E é legal que, assim, pra quem acompanha o universo aí do Eric, né? Na verdade, tudo que o Eric faz, né? Pra mim, a melhor forma de resumir isso é como, nas horas das catarses criativas, é como se o Eric quisesse sair um pouco desse mundo cinza, meio escuro que ele criou no Ninguém Nasce Herói, e tirasse a coleira da musa e falasse, agora vai, vai, faz o que você quiser. É bem, eu imagino umas totalmente coloridas, sabe, as cenas, são bem legais, mas eu falo assim, eu pensei que tava indo pra esse lado, mas é porque eu acho que a leitora mais fácil do mundo. O que o escritor quiser colocar, eu falo, nossa, que legal isso. Então, eu não gostar de uma coisa é porque realmente... Essa Thaís gosta de tudo. Não, eu não gosto de tudo. Tem muita coisa que eu não gosto, mas eu sou aquela pessoa, assim, hiper otimista que fala, não, vamos lá, o que vai ser agora? Não, mas é muito legal. Essa parte do Chuvisco, assim, o Chuvisco é um puta personagem. Sim. Um puta protagonista. Você ser abordado, se eu não me engano, ele é demissexual, né? Ele se relaciona apenas com pessoas que ele tem afeto, né? Que é uma vertente aí da LGBT que é pouco falada, né? Além disso, ele tem esses pontos catárticos dele, né? Que até é muito legal o Eric não citar qual que é o Cid do personagem, né? Porque deixa muito mais aberta uma interpretação jovial, mais fantástica mesmo, do que sai um pouquinho daquele ciclite de nossa, como ele é sofridinho, e ao invés disso, ser um personagem que tem um problema, mas ele encara aquilo de uma forma que, de certa forma, é divertida, apesar dele se sentir mal às vezes com isso, mas isso também torna o mundo dele muito mais colorido, em uma atmosfera tão cinza que é aquela São Paulo, né? Acho que dá pra falar que é uma psicose, porque uma psicose é uma coisa assim mais genérica, né? Que tem uma alucinação visual junto com a auditiva, etc. Não seria necessariamente que ele controla, mas é que assim, como o gatilho é meio que, em geral, meio que uma ansiedade ou uma coisa assim, que ele começa a ver, é como se, parece que é até uma forma de defesa do cérebro dele, né? Nesse momento é a mais forte que a gente vê no livro todo, que é quando ele briga contra a Guarda Branca, porque ele invoca a armadura cibernética lá, né? Do Homem de Ferro. Em outros momentos ele também tem uma das minhas prediletas, é a tartaruga gigante. Essa parte é muito boa! Essa parte é muito boa! Só pra complementar um pouco o que o AJ disse também, eu acho que essa história tinha tudo pra ser um Oscar bait, sabe? Aquela história hiper triste e tal. E o Eric não faz isso. E é sensacional que ele não faça isso. Porque... E é sensacional que o John Green não tenha tido essa ideia, né? Ótimo. Faria. Vou mandar pra ele, né? Não! Tá louco? Ao invés de tartarugas até lá embaixo, vai ser tartarugas gigantes lá no alto. Ai, meu Deus. Desculpa, Thaís, pode continuar. Não, era só isso mesmo. Eu acho muito bom que ele não faça isso, porque é um livro que você vai ter os seus momentos de rir, de chorar, de ficar, nossa, é isso mesmo que aconteceu, né? É isso que um escritor às vezes tem que ser. Você não precisa ficar toda hora fazendo com que o leitor tenha pena do seu personagem. Ele faz o pacote completo. Ele tem um pouco de humor, tem partes de ação, tem partes dramáticas. É isso mesmo, eu acho que... Mas a visão do Chuvisco deixa a parte de ação muito mais interessante do que seria com um personagem normal. Sim. Não, e qual que é interessante, mano, não é que fica um pouco mais engraçado, nada, mas é que é como se o Chuvisco visse tudo em metáforas. E isso tira o peso
que uma situação que, assim, é aterrorizante deveria ter. Eu falei que eu adoro livro baseado em personagem, né? E todos os personagens têm características específicas aqui. E todos os amigos deles são muito diferentes, né? E eu acho que eles têm personalidades mesmo, né? Não são aquelas coisas vazias que você nem sabe quem é quem. Tanto que ontem eu tava tentando lembrar com o Gustavo. Nossa, eu lembro que tinha um personagem que era assim, 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 mas eu não tô lembrando o nome dele. Eu lembrava as características do personagem depois de ter lido esse livro já faz tempo. Então isso que é interessante. É o Dudu. Mas assim, o amigo dele que eu mais gostei foi o Pedro. Oh, meu Deus. Que é o que some. Isso. Que ele é o mais animado, né? O mais feliz também. Que é uma coisa difícil de se pensar nesse mundo. Apesar que é aquela coisa também, né? A gente falou assim, que eles não fazem muito assim ativamente. Mas a gente vê um monte de coisa errada e a gente não faz nada ativamente também, né? E até porque o livro não é sobre isso, né? O livro não é sobre pessoas revolucionários, comitê revolucionário ultra jovem, cruz de tchau, encontra o governo. Não é assim. Na real, eu vi uma vez o Eric falando sobre esse livro ser um livro sobre amizade. E é muito isso, cara. Não é um livro sobre vamos tomar o governo para nossas mãos de volta. É sobre como você lida com isso. E principalmente, eu acho que a mensagem que mais fica nessa história, como dá para se apegar aos amigos num momento em que parece que tudo tá dando errado e tudo vai descambar para pior. Se deem algo positivo para você se agarrar, que seja nas pessoas que querem seu bem, que estão próximas a você, e isso pode deixar o seu mundo mais colorido. Acho que até colocando que cada personagem representa uma letrinha ali da sigla da LGBT+, né? E isso até dá pra fazer uma metáfora aí das cores e tal. Mas a real é que você vê ali, igual eu já fui um frequentador assíduo já da Rua Augusta, né? Que é um cenário que aparece bastante no livro. E você vê a Augusta completamente destruída, né? Tipo, o antro que nunca dorme de São Paulo receberam um tratamento militar mesmo, com os principais bares sendo fechados e tal. Mas mesmo assim, esses amigos conseguem sair de casa, que é um ato de coragem, um ato político, sair de casa e arrumar desculpas para se encontrarem em locais que a qualquer momento podem receber bombas e tal. Até é muito sutil quando o autor coloca isso, mas quando aparece algum barulho meio estranho, todo mundo ao mesmo tempo entra em pânico e vê se não é uma granada da polícia que chegou para um novo ataque e tal. Essa sensação de que a qualquer momento tudo de errado pode acontecer faz com que cada momento que esses amigos estejam juntos no livro se torne mais poético e mostre pra gente que talvez a gente não esteja numa situação tão ruim quanto a gente acha que tá. Fica até a questão no ar se, assim, sei lá, se divertir em tempos de repressão não é uma forma de rebeldia, né? Com certeza, com certeza. Eles têm, tipo, aquela boate LGBTQ underground, né, na história. Lembra disso? Que muda de locais, né? Eu não sei, assim, a família de vocês, mas meus pais, principalmente minha mãe, conta muito sobre a época da ditadura, em que, ia em algum lugar à noite, sabe? E sempre ficava aquela coisa, não era muito legal ir, porque era mais perigoso, né? Afinal, você não podia estar na rua essa hora, ou então não poder falar nada, ficar com medo do que você vai falar, pra quem você vai falar. Não é só o governo que tá te controlando, tem pessoas te controlando, você não sabe quem é a pessoa do seu lado. E que pode denunciar, né? Pessoas podem denunciar. No livro aborda isso, inclusive, né? O livro, ele fala disso, de denúncia de... Sim, sobre você não saber a parte quando o Chuvisco vai pro hospital, que eles não sabem em qual enfermeiro eles podem confiar, ou em qual policial vai fazer a batida pra cima deles, né? Se tem um policial bom, tem um policial mau, tem um policial que aparece mais vezes. Pessoas que eles já sabem como operam já. Tem até um policial que ele é drag queen, que ele acaba indo na rave também, ajudando eles. Sim. Então, a parte que é colocado fogo naquela instituição de caridade, que foi por conta de denúncia. Sim. Então, o Eric abordou muito isso e fez relação com a nossa história. É lógico que não tem a parte religiosa na nossa ditadura, mas ele fez essa relação muito não bem. Tem de forma escancarada, né? Não é uma teocracia. É que na época da ditadura brasileira a religião era uma constante, não existia alguém que era contra religião, ou tipo, não existia a possibilidade, a necessidade
de você afirmar que você era pró-religião. É tipo hoje você falar que você é contra a corrupção. São palavras vazias. Quem é a favor, né, da corrupção, né? Sou a favor de Jesus. Quem fala que é contra Jesus hoje, gente? Não, tá ligado? O Pedro, que eu comentei, ele é justamente um amigo que ele some. E não se sabe o que aconteceu com ele. 5 anos depois, não se sabe. Mas teve um atentado, né? Onde foi o ônibus que ele ia pegar sofreu um atentado, né? Um atentado bomba. Ai, meu Deus, calma aí que dá até um arrepio, assim, porque é muito triste, assim. Você sabe que o personagem morreu, você sabe a cena que ele morreu. Mas a família sempre vai ficar com aquela sensação, será que ele não tá vivo por aí? Exato. E, tipo, ele não é só o personagem que morreu, né? Na verdade, ele é o melhor amigo, né? Do Chuvisco. Ele é meio que um cara mais libertino, né? Ele é um cara que gosta de se relacionar com muitos caras, né? Enfim, o Chuvisco é quase conservador perto dele. E esse modo dele de ver só as coisas boas da vida talvez seja o que deixa esse personagem mais legal, né? E até ele ser meio que uma antítese do Dudu, né? Que é outro personagem. E mesmo assim, eles com pensamentos bastante diferentes, assim, no fim. Tanto de não parecer, mas eles se conversam no fim, né? Eles estão lutando pela mesma coisa com objetivos o objetivo é o mesmo, mas com linhas de pensamento completamente distintas, né? Nesse ponto. Personalidades também bastante distintas, né? É um personagem que eu também gosto bastante. O Chuvisco, ele termina, quando ele tá falando sobre o que aconteceu com cada um, né? Durante o livro, o Pedro, ele conta a história de um homem por quem ele se apaixonou, que se chamava Elvis, que ele viu apenas durante uma noite, né? Mas mesmo assim ele ainda lembra e fala, se um dia eu encontrar ele, é com ele que eu quero ficar. Aí o Chuvisco termina falando que espera que o Pedro tenha encontrado ele. Cara, não, essa parte do Pedro assim, é bem tocante, assim, sabe? Eu conheço umas pessoas que leram e, tipo, choraram horrores na última cena do Pedro, assim, que pra mim é o grande ápice do livro, é a conversa do Pedro e do Chuvisco no fim, cara, é pesadíssimo. Enfim, eu não vou falar sobre isso, mas eu só vou acabar chorando aqui, porque... Não, é sério, é muito pesado. É interessante como a história do Dudu não é tão pesada quanto a do Pedro, apesar deles morrerem, na verdade, né? Porque é pelo próprio desenvolvimento dos personagens também, né? Sei lá, como o Dudu é o cara que, ele quer pegar em armas, ele quer ser violento pra lutar contra o governo e essas coisas, a gente também pensa nele como o tipo de personagem que assumiu o risco, né? E ele é meio esquerdomacho também, né? Ele é meio... Sei lá, ele tem umas atitudes bem erradas. Na verdade, todos os personagens são meio cinzas, né? Mas pelo menos eu particularmente não gosto muito eu entendo o personagem, mas até as atitudes dele com o protagonista me deixaram puto pra caralho. É que você tá vendo também a partir do ponto de vista dele. Tem que levar isso em consideração. A gente tem que pensar, será que o Chuvisco, ele é o narrador confiável? Não levanta essa bola não. Levanta essa bola não. Levanta essa bola não, velho. Mas não mexe no meu chuvisco não, cara. Tá pensando o quê? Um outro tema que às vezes pode até passar um pouco desapercebido é em relação à Amanda, né? Que a primeira cena é com a Amanda e o Kael. Os dois são irmãos, né? Eles são negros e por isso eles sofrem preconceito ainda nessa ditadura fundamentalista. E a Amanda, ela chegou a fazer o curso de teatro junto com o irmão dela, que é ator atualmente, mas ela, por estar acima do peso, não era escalada. Aí ela decide ir para a área de direção e ser diretora de documentários, de filmes, né? E até no fim acaba que ela faz um documentário sobre tudo o que ocorreu e com isso ela ganha notoriedade. É que assim, eu lembro mais da dupla de irmãos, do Dudu e do Pedro mesmo, que acho que são os que mais aparecem mesmo, né? E aquela outra amiga dele, ou é a Amanda, e a Gabi, que é a que ela leva ele lá pra casa, lá pra casa pro... A Gabi, a médica, ela que é ainda religiosa também? Não, essa é uma outra pessoa que ele conhece na instituição, em que ela não é religiosa, mas a família dela sim. Se eu não me engano, ela é também, mas ela fala que a mãe dela apoia o governo, lembra? Sim, ela até acredita que a mãe dela dê dinheiro pro governo, mas ao mesmo tempo o pai dela não gosta muito disso. Mas ele não pode falar nada, né? E até quando cai o governo, ela fica pensando, será que vão começar a investigar quem dava dinheiro pra esse governo anterior? O livro tem umas sacadinhas dessas, assim, que, nossa, do nada, às vezes o Eric dá uma pontada dessa aí que, cara, é pesado, assim. Tem várias
vários pontos assim que ele só joga ali. Ele não se aprofunda muito no ponto político, mas ele só joga. Toma essa daqui, ó. Eu acho que é uma maneira certa que ele faz isso, né? O autor, ele não tem que te passar as conclusões dele, ele tem que deixar que você chegue às suas conclusões. Eu acho isso muito bom. E a Gabi, que é a amiga médica, tem até a personalidade mais parecida com o Chuvisco, né? Que ela é a mais quieta e tal, mas ao mesmo tempo eles se entendem muito bem. No fim do livro, ele fala que ela morreu num acidente de carro. Não relacionado, E não teve nada a ver com... Simplesmente foi. Nem tudo de ruim que acontece tem que estar relacionado também com o governo, né? É nesse sentido, talvez, essa morte, eu não sei. E tem eu acho que o último é o Júnior, né? O último personagem é o Júnior, né? Que o Júnior, ele é um homem trans, que o pai dele apoia ele muito. Melhor pessoa, o pai do Júnior, meu Deus. A gente não sabe muito bem sobre a mãe dele, eu não lembro se ela morreu ou se ela não vive mais com eles. Mas o pai dele é uma ótima pessoa, ele tem uma amiga chamada Silvia. Então o Chuvisco fala que no fim que eles não estão mais juntos como namorados, mas eles são amigos. E de vez em quando um pouco mais que amigos. E que ele resolveu largar a profissão dele na área de informática para ir cursar literatura. Então também tá trocando, ele falou que cansou de ganhar dinheiro. Acontece. Essa mensagem do filme. É a grande mensagem. Não. Eu acho engraçado, a gente falou tanto do Chuvisco, é que eu e a Thaís, nós somos de São Bernardo, né? E os pais do Chuvisco são de São Bernardo. E aí depois eu encontrei o Eric num evento, foi logo depois que eu li o livro. E eu falei assim, nossa, o Eric, por que os pais do Chuvisco são de São Bernardo? Existe? Essas pessoas chatas, sabe? Que ficam discutindo qualquer minúcia com a tua... Qual é a simbologia por trás do fato dos pais dele serem de São Bernardo do Campo? Nossa. E não de São José, tá ligado? Seria ele um descendente de Lula? Claramente. Será que ele fazia parte do sindicato dos metalúrgicos do ABC, né? Não, mas aí o Eric falou, não, é que uma amiga minha mora em São Bernardo, eu achei legal. Tá. Eu falei, beleza. Acabou todo o folclore que você imaginou. As teorias da conspiração ali, tipo, ligando tudo ao Ursal, mas não fazia sentido. Mas eu acho que deve ser ótimo para um autor quando os leitores começam a fazer diversas teorias e que eles nunca nem pensaram nisso, né? Isso quer dizer que o livro deles faz a pessoa pensar muito. Já pensou se o pai do Júnior é um barbudo de 9 dedos? Eu gostei dessa forma que fica bem secreto. Você não fala nome, aí ninguém vai saber quem é. Exatamente. O símbolo da casa era uma estrela. Aliás, eu tava lembrando uma coisa, tem que dar um recado pros ouvintes. Vocês sabiam que no Piauí tem fibra ótica no estado? Não, cara. Não, mano. Que droga. Você sabia que o Marinho... Ex-prefeito de São Bernardo. Ex-prefeito de São Bernardo. 8 anos prefeito de São Bernardo do Campo. Então... Você vê que tudo tá ligado. É Ursal. No fim, tudo leva a ele, o Lula. Opa, não, desculpa. Você tem que falar Illuminati. Não podia ter. Verdade. Illuminati. É isso aí. Quando você quer fugir da Illuminati, você vai pro lugar isolado e fala que tá sozinho e avisa onde que é. De preferência um monte. Então, exatamente. E aí você tá fazendo uma live no smartphone, mas aí você mostra que seu celular só tem a cobrinha e que você não é adaptado à tecnologia. Numa live. Exatamente. Que é isso que... O último ponto que eu queria falar é que tem uma frase que eu li e me lembrou de um documentário, que a frase é: o povo revidou como já fizera antes, em outra ditadura, décadas atrás. A violência de seus apoiadores transmitida pelas emissoras foi o estopim. Tirou as pessoas do torpor, redefiniu o apoio político de países do mundo inteiro. Eu não sei se... o Gustavo, eu sei que ele já viu, né? Que ele viu até comigo. Mas o Jota já viu um documentário chamado Winter on Fire, que é sobre a revolta que ocorreu na Ucrânia de 2013 a 2014. Não acompanhei. É bem interessante essa. É da Netflix, é sobre uma revolta que tem início quando o presidente da Ucrânia decide por não entrar na União Europeia, que era o que a população queria. E ele resolve ficar mais próximo à Rússia
e não entrar na União Europeia. E aí, com isso, os estudantes vão à rua, tomam a principal praça da capital da Ucrânia, e com isso eles ficam meses. E o nome, Winter on Fire, é que eles ficam, assim, vários meses do inverno ucraniano, acampados e tentando acabar com isso. E o governo, por diversas vezes, ataca essas pessoas, né? Até um momento que é televisionado esses ataques, e as pessoas mais velhas começam a sair à rua também para lutar junto, e começa a vir muita gente, famílias, para lutar junto. Até o momento que o presidente acaba renunciando. Essa é a região da Crimeia que você tá falando, não é? Não, isso aí aconteceu depois, né? Que a Crimeia acontece depois também, mas são eventos que você pode pensar que estão interrelacionados, porque até a Rússia que acaba abrigando esse presidente da Ucrânia depois, né? Elas estão relacionadas. O nome dos protestos, do evento que ocorreu de fato na Ucrânia, chama Euromaidan. E o nome ficou porque tinha a ver com a não entrada na União Europeia, e Maidan porque a praça chama Maidan. Ah, tá. Não tinha nada a ver com Iron Maiden. Eu tô lendo errado Iron Man, droga. Eu achei que falava assim, Euromaidan. Então... que foi em Kiev, né? Porque a Ucrânia é um país muito dividido, não é nada parecido com o nosso, que é... uma parte do país é extremamente populosa e rica, e a outra parte tem menos gente, é pobre, mais rural. Essa parte que tem pouca gente, pobre e rural, é próxima da Rússia, e eles se identificam muito com a Rússia, e a parte rica e populosa, ela é mais próxima do oeste, né? Então, dos outros países da Europa, e eles se identificam mais com a Europa e com fazerem parte da União Europeia, na verdade. Por isso que até a Rússia invadiu a Crimeia, segundo ela, para proteger as pessoas da Ucrânia rural, assim, que gostam da Rússia. Sabe? Não é por causa do petróleo, não. Isso não tem nada a ver. Jamais. Quem é esse esquerdista aí que tá falando mal de quem gosta de petróleo? Quem é? Exatamente, estavam de olho nas velhinhas que gostam de russo ali. Coitadas. Você não gosta de petróleo porque você não tem mérito pra pegar o seu. Você não sabe que o pré-sal é nosso? Agora sim a gente conseguiu todos os inimigos possíveis. Ninguém quer sentir medo ao andar na rua. Ninguém quer ser escorraçado, agredido. Ninguém quer sair de casa sem a certeza de que vai voltar só porque pensa ou age diferente. Mas se gigantes de aço descem dos céus dispostos a te esmagar, a única maneira de sobreviver é reagir, empurrá-los de volta. A verdade é que ninguém nasce herói, mas isso não nos impede de salvar o mundo de vez em quando. Muito bem. Thaís, você recomenda o livro Ninguém Nasce Herói? E para quem você recomenda o livro Ninguém Nasce Herói? Recomendo para todos, eu acho que principalmente para jovens e adultos, né? O público do livro, apesar de ser considerado YA, não é YA, eu acredito que seja para jovens e adultos mesmo. Para quem gosta de distopias, de histórias que são baseadas em personagens, que conte sobre a amizade desses personagens, e que você quer um livro completo, um livro que vai te fazer sorrir, chorar, vai te fazer pensar, acima de tudo. A Jota, você recomenda o livro Ninguém é Herói? Para quem você recomenda? Eu recomendo sim, muito. Eu vou fugir um pouquinho até da polêmica aí, porque tem muitas pessoas que deveriam ler esse livro, principalmente o pessoal que acha que Na Ditadura Tudo era melhor. Mas eu acho que esse livro é ótimo para todo mundo que não tenha lido ainda um romance LGBT, né? Foi o primeiro que eu li na vida inteira, que tenha exatamente a temática com todo o seu núcleo formado por personagens LGBT. Nossa, foi meu primeiro também, só fazendo esse adendo. Interessante. Olha aí, bate, amiga. Não foi o meu primeiro. Que tenha romance LGBT, não. Ah, não, que a história seja LGBT. Aí foi, tá, aí okay. foi. Uhum. Porque, né, no fim, todo o núcleo né, representa as letrinhas, tudo bonitinho. O Eric falou que
A maioria dos personagens é negra, inclusive. Eu não parei pra ver isso, mas é algo que eu posso ver numa próxima leitura também. Mas eu até como LGBT me senti representado pra caramba. Então eu aconselho demais pra quem nunca leu nada do tipo e tenha preconceitos bastante parecidos com o preconceito que existe com relação a romance hot ou essa literatura democrática que é literatura pra jovem, né? Vamos tirar todos esses espantalhos da sala, vamos tirar todos esses penduricalhos de preconceito que a gente tem, porque o importante é a história, independente do gênero, independente de qualquer coisa, não é uma característica ou outra que vai fazer de uma história boa ou ruim. E acho que, como a gente está numa fase que é necessário ler histórias novas, histórias de personagens que a gente não imagina como é que possam viver, né, desde personagens com problemas como o Chuvisco, ou esse grupo de amigos bastante plural, né, em um ambiente de opressão total, acho que esse tipo de história precisa ser lida e essas pessoas precisam ter voz para que a gente não encare sempre com estranheza. Então eu mais que recomendo, acho um puta livraço e recomendo para todo mundo que eu conheço, que nunca leu nada de nacional e não conhece nada de temática LGBT. E você recomenda? Com certeza, eu recomendo. Eu recomendo para praticamente todas as idades. Pensando agora no que o AJ falou também, dando uma complementada, assim, eu acho que nas discussões que entram sobre pessoas de minorias, essas coisas, sempre a gente fala sobre empatia, e muita gente fica falando, é uma palavra usada levianamente, sabe? E as pessoas ainda não entenderam como é importante, na verdade, a empatia na vida das pessoas, como é importante você se colocar no lugar dos outros, você ter uma visão diferente, sabe? Não é... Quando você fala assim sobre eu vou ler um romance LGBTQ, você não fala assim, eu vou virar LGBTQ enquanto eu estiver lendo o romance, sabe? Não é assim, eu vou na boate gay, eu comecei a fazer drag, e eu comecei a fazer, sabe? Eu mudei toda a minha vida porque eu li um romance LGBT. Que não teria nenhum problema fazer drag, inclusive, porque héteros fazem drag também. São raríssimos, né? mas existem. Não, mas não é assim que eu vou mudar meu lifestyle por causa disso. É assim, é você ler, porque assim, literatura é isso, é você ver o mundo pelos olhos de outra pessoa. Principalmente quando é um livro em primeira pessoa, que é um livro baseado em personagens, né? O desenvolvimento dos personagens é mais importante do que o desenvolvimento de enredo, que eu acho que é o caso do Ninguém Nasce Herói. Esses são os tipos de livros que são mais fortes, assim, emocionalmente, e são os tipos de livros que são mais... que você gera mais empatia pelos personagens. E eu acho importante você ler um romance LGBTQ que tenha essas características para que você realmente entenda o que é isso, o que é essa pressão. Assim, não que você, agora sim eu entendo, agora eu sou um especialista na repressão que as pessoas LGBTQ sofrem, mas assim, é você ter uma palhinha, sabe, daquilo, você vê por um momento o medo do personagem, o terror do personagem, as ansiedades do personagem, ou até a alegria do personagem, todas essas coisas pelos olhos de outra pessoa, na verdade, né? Então, eu acho que a literatura em geral é um dos melhores exercícios de empatia fictícia, né? Se bem que, assim, não sei se você pode falar que apesar dos personagens serem fictícios, a empatia em si não é fictícia, né? A empatia que fica em você é real. Eu acho que por isso é importante entrar em contato com livros que estão fora, normalmente, do seu círculo de sempre, sabe? De você ler sempre a mesma coisa ou ler sempre personagens que são parecidos com você. Não de você se identificar com um personagem sendo assim, aquele personagem com certeza sou eu, ou eu seria assim, sabe? Você encontrar o terreno em comum com os personagens e com o que está acontecendo com eles, e você entender por que isso é ruim, até mesmo, se você for trazer isso pra vida real, como você poderia evitar que isso ocorresse com as pessoas de verdade. Então eu acho que esse livro é um grande exercício em tudo isso. Eu recomendo pra qualquer pessoa, lógico, porque eu acho que é uma experiência que qualquer pessoa se beneficiaria em ter. Eu acho que um ponto importante também é que quando você começa a ver para uma outra ótica, você entende que as outras pessoas não são NPCs nesse mundo. Elas também são personagens principais, sabe? É fácil você, às vezes, vamos falar num jogo aqui, né? Você ir incomodar um NPC e fazer o que não deve com o NPC. Mas eu acho que a partir do momento que você
se toca que aquela pessoa também é um personagem principal, você não faz esse tipo de coisa, né? É isso aí, não entre na casa das pessoas e quebre os potes delas pra roubar as roupas. Exceto se você for o Link, aí você pode. Se você estiver vestido exatamente como o Link, estiver com a roupa. E só em Hyrule só. Exatamente. Se não for em Hyrule, não pode. Peraí, o nome desse personagem aí não é Zelda? Isso, o Zelda mesmo. O Zelda. Posso fazer uma indicação no fim ainda? Manda. Eu acho mais do que justo passar a palavra da Folha de São Paulo. Opa, calma aí, gente, não tem viés ideológico não, eu acho. Mas eu acho mais do que justo falar desse livro, Ninguém Nasce Herói, e passar pra mim o podcast do ano, que é o podcast da Folha de São Paulo, podcast que é ministrado pelo Rodrigo Vizeu, que é o presidente da semana. Sensacional. Caralho, a gente tá ouvindo a semana. Todos. O grande podcast desse ano, pra mim, é o Presidente da Semana, que tem a proposta de, em cada episódio curto de 30 a 40 minutos, só um episódio ou outro que é um pouco maior, porque o presidente... Enfim, se você acha que Pablo Vittar foi longe demais, você não viu esses presidentes. E, assim, a ideia é toda semana, toda segunda-feira de manhã, a Folha de São Paulo disponibiliza um episódio do podcast tratando todos os presidentes da democracia brasileira, desde o primeiro até o último, no caso, Michel Temer, né, independente dele ter sido um presidente ou não, né? Vamos fingir que seja, vamos só para acertar a cronologia. E na última semana antes da eleição vai ser o Temer, o abordado, né? Então dá para você ter uma perspectiva muito interessante do que é o Brasil político e de todas as coisas que aconteceram nos nossos períodos democráticos, Estado Novo, ditadura militar e após ditadura também. E trazendo áudios, entrevistas e áudios transcritos também da época em que aconteceu, trazendo jornais, trazendo até a fala dos próprios personagens da época sobre o que estava acontecendo naquele momento, sobre as músicas que eram tocadas na TV, sobre o que podia e o que não podia ser publicado. É uma visão assim magnífica sobre como que funciona o realpolitik, né, de determinados sistemas políticos. Então acho que se você quiser, até como complemento, entender algumas referências que tem no livro, e não tem por causa do podcast, né, porque o podcast ele trata simplesmente de fatos históricos, e a gente acaba que por osmose tem alguns princípios do que é uma ditadura, e através desse podcast acho que dá para você ver da melhor forma possível, num tratamento, assim, um estudo muito embasado sobre como que alguns fatos ocorreram e como que algumas medidas foram tomadas contra o povo em alguns governos brasileiros. Bom, eu ratifico totalmente essa indicação, eu acho que a Thaís também, né? Com certeza. Inclusive a gente tá morrendo de rir essa semana, a gente tava ouvindo sobre, acho que é acho que é no terceiro episódio que eles contam a história não era um dos presidentes, eu acho, mas era um político, aquele Machado Pinheiro. Sim. Que é o que eles falam que o cara era ele que ia com a vassoura. Sim, o que ia limpar o Brasil, né? Isso, não. Ele era o militarzão que ia varrer a corrupção dos civis. Isso mesmo. Aí você pensa assim, como a história do Brasil é cíclica, né? Pois é. 1910 o cara falando isso. Não, é algo que a gente tem que até faltou colocar, né? Que você vendo a história de todos os presidentes, desde o maldito lá do Teodoro da Fonseca, você vê o mesmo discurso se repetindo e se repetindo e se repetindo, e a única coisa que muda é que as pessoas de antes estão morrendo, dando lugar a novas cabeças que podem ter essa ideia introduzida novamente por tal candidato tá vindo aí pra acabar com a corrupção, porque bandido bom é bandido morto, e quando eu subir lá em cima a roubalheira vai acabar. Esse discurso nunca ouvimos isso. Pois é. Eu sei que quem tá escutando com certeza vai associar isso a um candidato, mas não é só esse candidato que falava isso, muitos outros, e vocês não querem saber o que aconteceu quando eles foram eleitos. Eu tinha uma outra indicação, até falei, nossa, o AJ vai indicar justamente o que eu ia indicar, mas é uma outra coisa. Eu queria indicar, a gente já indicou algumas vezes aqui, que é o podcast Mamilos. Tem 2 episódios esse ano que são muito bons, que é o número 151 e o 153, que eles são, o título deles é Todas as Letras do Arco-Íris, que foi feito em junho, que é quando
tem a passeata, que é do orgulho LGBTQ em São Paulo. Sabe o que eu achei engraçado? No final do livro do Eric, nos agradecimentos, ele fala sobre a Casa 1, né? Que, pra quem não conhece, quem estiver ouvindo o podcast, a Casa 1, ela é um local de acolhimento para as pessoas LGBTQ que foram expulsas de casa, porque isso é um problema muito, muito, muito sério na comunidade LGBTQ, que é você ser rejeitado pelos seus pais, por exemplo, e ser expulso de casa. E a Casa 1, ela quer evitar que as pessoas fiquem em situação de rua, sabe? Que virem morador de rua, né? E depois ele falou isso no livro, e isso ficou na minha cabeça, né? E depois, justamente nesse podcast duplo do Mamilos, um dos convidados, que tem 2 convidados só, e um deles, o cara que é o diretor da Casa 1. E o outro é o Léo, que é um dos maiores ativistas trans, que é daqui de São Bernardo também. Tudo interligado. São Bernardo novamente. Aí, ó. Provavelmente é filho de alguém. A sede da Ursal, São Bernardo. Ursal Bernardo. Na verdade, é no nosso apartamento. Exatamente. É aqui, ó. Base de operações. Exatamente. Não sei se você viu, mas a gente tem um gato que parece um urso. Ai, que ótimo, que ótimo. A Jota, muito obrigado pela participação. Foi ótimo ter você aqui. Bastante sucesso nas suas escritas, podcasts e sempre que quiser apareça novamente. Eu faço das palavras da Thaís as minhas também. Realmente, muito obrigado, Jota. Sua participação foi excelente. A gente sabia que ia ser porque a gente conhece, né, pessoalmente e tal, e eu já ouço seu podcast. É sempre bom dar as risadas no podcast, né, então... Valeu, cara, muito obrigado. Eu que agradeço, eu adorei gravar com vocês. Não haver caos, tendo um pouquinho de caos e um pouquinho de Ursal sempre é bom, né? Eu gostei demais, assim, conversar com vocês, isso é bem legal. É muito raro a gente achar pessoal de podcast que deixa a gente falar, pessoal que não se interrompe, pessoal... Fica aí essa crítica aí, pessoal do podcast. Mentira, não foi nada direcionado a ninguém, não. Mas, gente, assim, eu gostei demais, gostei bastante de gravar com vocês e, olha, precisarem aí chamar para outro, por favor. É bem raro eu falar dessa forma, mas sério, chame de novo porque adorei mesmo. Pra falar de outro livro, chama aí, for pra falar de podcast, chama aí também. Quer fazer um do China um dia? Coisa. Opa, bora! Bora, melhor ainda. Eu tô doido pra falar mais sobre, porque no evento que teve, né, não sei se vocês já ouviram o áudio do podcast? Não, eu vi que você postou as coisas, eu vi até que você mudou a fotinho pra fotinha do China no fundo, né? Exato. Não, mas ali não dava pra falar o meu ponto de vista não, porque eu não tinha nem roupa pra estar ali com o patamar das pessoas que estavam ali comigo, né? Tinha um cara que fez um mestrado 200 páginas do China, cara. Não dava. Tipo, minha opinião não era relevante ali. Então é bom falar com mortais igual a mim, né? Não com o pessoal que já manja horrores do cara, então isso, pode chamar. Isso que é bom fazer podcast com outsiders aí, com o pessoal que é só curioso e fãs e meio bobos. Pra mim, outsiders são aqueles caras ali, né? Aqueles ali que são... Mas, enfim, a cidade é a cidade, pode chamar que a cidade tá aí, tá em todo lugar, né? Na verdade, tá dentro dela mesma. Tá dentro dela mesma. Demorou. Nosso próximo episódio vai ser sobre A Revolta de Atlas, que é um livro sobre liberalismo em 3 volumes. Ayn Rand. Ô, louco! Então, sim, nós lemos de tudo. Eu acho que as pessoas deveriam discutir um pouco mais e não acharem que estarem certas sempre, porque se você acha que sempre tá certo, tem alguma coisa errada aí. Isso aí. Agora... É isso aí, Montesquieu na veia. Muita briga. Então é isso. Então nós nos vemos no próximo podcast. Até mais. Até a próxima. Até. E bem-vindo ao Canavial.